O país de Gales é um principado do Reino Unido, menor ainda que o estado brasileiro do Sergipe. No início do século XX, tinha uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas, a maioria das quais trabalhava em minas de carvão ou metalúrgicas. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento que ocorreu lá de 1904 a 1905 foi um dos maiores avivamentos na história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas no mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. No relato deste, o foco principal é como Deus usou instrumentos comuns para trazer acontecimentos extraordinários. Inscreva-se neste canal e deixe o seu like e evangelize, compartilhando as riquezas da palavra de Deus com os seus conhecidos. O avivamento do país de Gales. O país de Gales é um principado do Reino Unido, menor ainda que o estado brasileiro do Sergipe. No início do século XX, tinha uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas. A maioria trabalhava nas minas de carvão ou em metalúrgicas. Era uma região cheia de igrejas e capelas. Quase todos frequentavam uma igreja regularmente. Havia grandes pregadores que viajavam anunciando o evangelho. Numa época em que não havia rádio nem televisão, os cultos eram um acontecimento importante na sociedade. Admiravam-se as boas pregações que atraíam grandes audiências. Entretanto, algo estava faltando nessas pregações. A mensagem havia se perdido no meio da preocupação com sua forma de transmissão. O culto era bem preparado, as pregações eram aperfeiçoadas como uma obra de arte e havia entoação de hinos no final. Porém, algo estava errado. Faltava um elemento importante, a paixão pela mensagem. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso. Uma dessas pessoas era um homem chamado Dean Hovell. Em 1903, ele escreveu um artigo conclamando o povo galês a buscar Deus por algo novo. A maior necessidade da nação galesa hoje, ele escreveu, é avivamento espiritual. Não apenas transformação social, mas avivamento espiritual, algo que alcance as profundezas do coração, disse ele. Se fosse a última coisa que eu pudesse dizer a esta nação, ele concluiu, eu gostaria de dizer que precisamos de avivamento. 3 semanas depois, Dean Hovell morreu. De repente, as pessoas começaram a clamar por Deus. Era algo realmente notável. Muitas pessoas estavam orando por avivamento, reconhecendo que o estado espiritual em que estavam não era o que deveria ser. Um outro líder que sentiu o encargo de buscar o avivamento era Joseph Jenkins. Era uma pequena vila de Gardehangers chamada Newquay. Esse pastor estava profundamente preocupado com a falta de unção na sua própria pregação, o que o compeliu a buscar intensamente uma vida mais profunda em Cristo Jesus. Ele sentiu cada vez mais o fardo por causa da indiferença entre os cristãos ao seu redor e a apatia dos jovens na sua própria igreja. Exortou-os seriamente a obedecer ao Espírito Santo. Na passagem de ano de 1903 para 1904, ele organizou uma conferência sobre vida espiritual, em que testemunhou como o Espírito Santo havia inflamado sua vida, tal qual uma chama de fogo. Depois de um culto de domingo, à noite,
Em fevereiro de 1904, um adolescente chamado Florian Evans veio pedir conselho ao pastor. Ela estava profundamente incomodada, com falta de paz interior. O pastor lhe fez uma pergunta sábia: como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Disse ela: não estou muito bem. Tenho medo de que, se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Naquela noite, ela enfrentou seus temores e entregou sua vida inteiramente a Jesus como Senhor. Que coisa maravilhosa poder resolver esta questão tão cedo na vida. Ela tinha apenas uns 16 anos e não ter de esperar até a fase adulta com tantas complicações a mais. O que Jesus significa para você? Uma semana depois, Joseph Jenkins estava numa reunião com os jovens da sua igreja. Era um domingo de manhã. Os jovens, embora não muito dinâmicos, eram moralmente decentes e bem comportados. O que Jesus significa para vocês? Perguntou pastor Jenkins. Houve um longo e pesado silêncio. Finalmente, um garoto se manifestou. Jesus é a luz do mundo, ele disse. Não, respondeu Jenkins. Não é isso que quero. Quero saber o que Jesus significa para vocês. Outro silêncio pesado. Foi aí que Florian Evans se pôs de pé. Eu não sei exatamente o que posso dizer esta manhã, ela disse com voz trêmula e hesitante. Mas eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Palavras simples, sem nada de muito especial. Muitos de nós poderíamos ficar em pé e dizer as mesmas palavras com sinceridade e nada aconteceria. Mas não foi apenas o que ela disse, mas como o disse. Deus estava preparando combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas. Só estava faltando a faísca, que chegou com essa confissão feita por uma adolescente tímida, que tivera uma experiência genuína com Deus uma semana antes e que agora estava obedecendo a um toque interior do Espírito Santo. Algo foi iniciado ali mesmo, naquela reunião. Houve um silêncio diferente, um senso da presença de Deus. Os jovens sentiram o impacto do toque do Espírito Santo, sentiram que suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. Houve a profundidade do verdadeiro arrependimento e depois a alegria de conhecer o perdão dos pecados. À medida que a bênção em Milkway foi divulgada em outros lugares, as portas começaram a se abrir. Levado pelo seu pastor, este grupo de jovens, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, conduziu reuniões por todo o sul do país. Oravam pelas pregações e cantavam no final. Convenções e conferências brotaram em todo o país de Gales, enfatizando a santidade de coração e a vida do Espírito. Nos capítulos a seguir, queremos descrever um pouco mais como essa faísca se transformou em explosão. Mas é importante observar como Deus iniciou aquele mover, o ambiente em que nasceu. Muitos sabiam a respeito de Deus, eram religiosos, frequentavam os cultos, mas não conheciam a Deus. Isso lhe parece familiar? Estamos vivendo dias em que milhares dizem que creem em Deus. No entanto, lhes falta a realidade prática de andar no dia a dia com Jesus, de ter um relacionamento vivo com Deus. No avivamento do país de Gales, uma das coisas que mais aconteceu foi o toque de Deus em pessoas que já criam nele, mas que só tinham uma fé mental,
cultural. E uma das palavras-chave do avivamento era segurança, certeza. As pessoas descobriam que Deus as amava, que havia feito algo permanente em suas vidas. Algo lhes daria certeza. Deus transforma. Ele ama não somente o mundo, mas ama a mim. É claro que Ele ama o mundo, mas Ele também me ama e me transforma. E posso saber que Ele me ama. É a passagem da religião à realidade espiritual. É possível ouvir pregações fantásticas, pregações profundas e bem elaboradas, pregações que cativam e conquistam os ouvidos, como havia naquela época, e não ter o coração tocado. Por outro lado, não é necessário nem estar numa reunião especial para entregar sua vida totalmente ao controle de Jesus. Florier Evans, que era uma adolescente comum, fez essa entrega e foi usada como uma pequena faísca para detonar uma grande explosão no seu país e no mundo. Anos mais tarde, foi como missionária para o interior da Índia. Deus prepara um instrumento. Antes de Deus acender a chama, Ele precisava preparar um instrumento para guiar e cuidar do avivamento. Por isso, no nosso relato, precisamos voltar um pouco no tempo e falar a respeito de um homem que Deus começou a preparar vários anos antes dos acontecimentos descritos no capítulo 1. Quando Deus começa um avivamento, Ele não trabalha primeiro com a igreja como um todo. Ele escolhe uma ou duas pessoas com paixão, com encargo, que geralmente estão fora do arraial, num certo sentido. Estão fora dos programas normais da igreja. Estão carregando um fardo que os outros não conseguem compreender. Volte às Escrituras e veja os exemplos. Deus escolhe um simples pastor, longe dos centros de atividade, e faz dele um rei. Ou toma homens comuns, como Amós, um homem do campo, e os chama para serem profetas. Deus não escolhe os fortes, os capacitados. Ele procura os simples, os disponíveis. Imagino o que Deus faria se estivesse iniciando o cristianismo agora, no século 21. Se Ele tivesse de escolher 12 homens e dizer: estou confiando a estes homens o futuro da igreja cristã, a mensagem do reino de Deus. Imaginaríamos que procuraria nos melhores seminários, que escolheria as mentes mais brilhantes, os comunicadores mais dinâmicos. Mas não foi isso que Deus fez no início da era cristã. Sabe o que Ele faria hoje? Iria a uma obra de construção, a uma fábrica qualquer ou aos trabalhadores rurais e chamaria seus discípulos, porque foi isso que Ele fez quando escolheu pescadores e outros homens comuns nos evangelhos. A preparação de Evans Roberts. Quando se fala do avivamento de Gales, o nome mais conhecido hoje é o de Evan Roberts. Mas quando foi chamado por Deus, ele era desconhecido, um trabalhador comum, sem cursos ou títulos. Evan nasceu em 1878, perto do rio Longor. Sua família era metodista e desde cedo levava as coisas espirituais a sério. Converteu-se com 13 anos de idade. Seu pai, como a maioria dos homens naquela região, era um mineiro de carvão e trabalhava nos túneis escuros embaixo da terra. Com apenas 9 anos de idade, Evan precisou começar a trabalhar, porque seu pai quebrava a perna na mina. Com 12 anos, ele saiu da escola para assumir o trabalho definitivo nas minas de carvão. Era um trabalho muito perigoso e mais de uma vez escapou por pouco da morte.
Em uma das ocasiões, houve uma explosão na mina, mas como não era o seu turno, ele não estava no local. Sua Bíblia, porém, havia ficado lá e ficou queimada exatamente na página de 2 Crônicas, capítulo 6, na oração do rei Salomão. Evan guardou essa Bíblia como memorial por muitos anos. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan estava sempre satisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede do jovem, um diácono de sua igreja o aconselhou a não perder uma reunião de oração sequer, pois poderia acontecer que o Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente. Por isso, todas as noites da semana, Evan estava em uma reunião de oração ou estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos, da idade de 13 até os 26 anos, ele fez isso, orando com perseverança por um avivamento. Com a idade de 19 anos, Evan estava numa montanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta. Quando chegou às palavras, venha o teu reino, ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha o teu reino, venha o teu reino. Era assim o seu coração, sensível a qualquer toque de Deus. Durante os 13 anos em que manteve o compromisso de buscar ao Senhor, havia 2 temas principais nas suas orações. O primeiro era por um enchimento pessoal do Espírito Santo. Ele clamava a Deus para enchê-lo com sua presença. Em segundo, ele pedia por um avivamento nacional. Aviva Gales, ele suplicava. Na Bíblia da Família, a passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, estava marcada como a base do seu clamor a Deus. Uma noite, em 1903, Evan se ajoelhou para orar antes de dormir. De repente, a presença de Deus o envolveu de tal forma que começou a sacudir-se fortemente, balançando até a cama. Sentiu-se totalmente inundado pela presença de Deus. Seu irmão, na cama ao lado, achou que ele estava doente e, levantando-se, abraçou-o e tentou ajudá-lo. Depois da oração, Evan foi dormir. Porém, pouco tempo depois, à 1 da manhã, Deus o acordou. Até às 5 da manhã, ele permaneceu em oração. Durante os 3 ou 4 meses seguintes, Deus o acordava neste mesmo horário, todas as madrugadas, e ele ficava em intercessão até às 5. Em muitas ocasiões, sentia fortes visitações do Senhor, com tremores incontroláveis. Quando os seus familiares perguntavam o que estava acontecendo, ele só respondia que era algo indescritível. Já havia algum tempo que Evan sentia que Deus o queria no ministério. Alguns meses antes desses encontros de madrugada com o Senhor, ele havia se matriculado numa escola preparatória, a fim de ter condições de passar no exame de admissão do seminário. Essa escola era localizada na região oeste de Gales, próxima a Newquay, onde Deus estava se movendo entre os jovens, como vimos no primeiro capítulo. Uma outra pessoa que teve um papel importante no início do avivamento foi um evangelista presbiteriano chamado Seth Joshua. Preocupado com o ênfase que era dado ao conhecimento acadêmico e com a falta de vida espiritual, ele começou a orar para que Deus mandasse um avivamento a Gales. Muitos anos depois, seu filho Peter contou como teve oportunidade de ouvir a oração de seu pai. Um dia, resolvi matar a aula e fui a um parque para brincar. Chegando lá,
vi meu pai andando no parque e me escondi por trás dos arbustos. Quando ele se aproximou, fiquei assustado por ver que estava chorando, algo que achei que ele jamais faria. Ele estava dizendo: por favor, Deus, dá-me galhos. E continuou repetindo essa súplica enquanto eu podia ouvi-lo. Porém, além de pedir um avivamento para Gales, Sete Josué estava fazendo uma outra oração a Deus por algo bastante incomum. Ele estava pedindo para que Deus levantasse um moço das minas de carvão ou dos campos de lavoura, não de Cambridge ou Oxford, assim como chamara Eliseu enquanto lavrava a terra, para despertar o povo de Deus e levá-lo de volta à sua presença. Nem imaginava que ele mesmo teria um papel neste chamado. Em 1904, quando Evan Roberts estava estudando na escola preparatória, Sete Josué foi pregar na igreja de Joseph Jenkins, em Newquay, onde Florian Evans havia feito sua confissão e onde havia agora um grupo de jovens avivados. O ambiente espiritual era muito favorável e Deus estava operando poderosamente em muitas vidas. As reuniões se prolongavam até mais de meia-noite. Numa das reuniões, depois da meia-noite, Sete tentou encerrar o culto com uma oração. Mas durante a oração, o Espírito começou a agir novamente e o povo não quis ir embora. Isso se repetiu por diversas vezes. Sete Josué testemunhou depois que nunca antes vira tamanha manifestação do poder do Espírito Santo. Depois disso, Sete foi para Newcastle Emily, para a escola preparatória, onde Evans Roberts estava. Eram todos jovens preparando-se para o ministério, mas o ambiente era frio e indiferente. Nas primeiras reuniões, Evan não estava presente porque tinha adoecido. No terceiro dia, porém, um grupo de jovens de Newquay veio. Não houve pregação, somente cânticos, testemunhos e exortações. O fogo começou a arder, corações se derreteram e muitos começaram a pedir misericórdia de Deus por suas próprias vidas. Ao ouvir e ver o que Deus estava fazendo em Newquay, Evan Roberts sentiu que chegara o momento para a resposta às suas orações. Quando Sete Josué seguiu para uma outra cidade próxima, Blair, para pregar, Evan pediu permissão do diretor da escola para ir até lá com mais alguns colegas e participar das reuniões. Era uma quinta-feira, 29 de setembro de 1904. Evan Roberts saiu de Newcastle com um grupo de 19 colegas da escola às 6 horas da manhã para estar na primeira reunião que começaria às 7. Já pelo caminho, o grupo sentia a forte presença do Espírito ao cantar. Está vindo o poder do Espírito Santo. Eu recebo o poder do Espírito Santo. Ao chegarem lá, participaram da primeira reunião. No final da pregação, antes de dar um intervalo para tomar o café da manhã, Sete Josué fez uma oração em que usou as palavras "O Agland Plini", palavras em galês que significam "Senhor, dobra-nos". Estas palavras atingiram Evan como se fosse uma flecha no seu íntimo. Ele sentiu uma profunda agonia como uma dor de parto e testificou mais tarde que o Senhor lhe sussurrou nos ouvidos dizendo: "É disso que você precisa". Esta palavra em galês tem um sentido muito mais profundo do que nossa palavra em português. Significa derreter, moldar, dar forma, como barro nas mãos do oleiro, além de dobrar ou quebrantar. Evan não quis tomar café.
Quando voltaram para a reunião às 9 horas, ele sabia que precisava fazer esta mesma oração em público. Enquanto esperava que outros terminassem de orar, ele disse: senti uma força ou energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego, minhas pernas ficaram trêmulas. Caí de joelhos, suava muito e as lágrimas jorravam. Achei que estava até sangrando. Era terrível, pois por uns 2 minutos. Então clamei: dobra-me, dobra-me, dobra-me. Oh, oh, oh. Senti que era Deus enviando o seu amor para me dobrar. E eu não compreendia o que havia em mim para ser amado. Depois que fui dobrado, quebrantado, uma onda de paz encheu meu interior. Ao mesmo tempo, a congregação cantava com entusiasmo: estou chegando, Senhor, a ti. O que veio à minha mente depois disso era o dia do juízo final, quando as pessoas serão dobradas contra a sua vontade. Senti meu coração cheio de compaixão pelas pessoas que eram obrigadas a se dobrarem diante de Deus no dia do juízo. Desse dia em diante, a salvação das pessoas pesava muito sobre mim. Essa foi a experiência crítica na vida de Evan Roberts. Ele sempre se lembraria da grande reunião de Blenachers. Como os caminhos de Deus são insondáveis. 7 Josué pedira gales a Deus, mas Deus não lhes deu gales. Ele lhe deu Evan Roberts e depois deu gales a Evan Roberts. Quando Evan levantou-se daquela oração, ele era um homem transformado. Sentiu-se inflamado com o desejo de ir por toda a extensão de Gales para falar do Salvador. Ao voltar para Newcastle, para a escola, não conseguiu mais concentrar-se nos estudos. Passou muito tempo orando e conversando com um colega de quarto sobre o desejo de ver Deus se mover em todo o seu país. Começaram a conversar com outros jovens para formar equipes de evangelização. Certa noite, depois da meia-noite, Evans voltou para o quarto depois de um período de oração. Seu colega de quarto, Sidney Evans, que depois casou-se com a irmã de Evan Roberts e foi para a Índia como missionário, viu que o seu rosto estava brilhando e perguntou o que havia acontecido. Oh, Sidney, ele respondeu, acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo elevado ao céu. Estamos para ver o maior avivamento que este país já experimentou e o Espírito Santo está chegando. Precisamos estar prontos. Em seguida, Evan Roberts olhou para ele com um olhar penetrante dos seus olhos, do qual Sidney nunca mais pôde esquecer, e perguntou-lhe: você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas? Você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas? É preciso lembrar que nessa época, Evan Roberts era uma pessoa totalmente desconhecida. Ninguém tinha ouvido falar dele. Mal começara a se preparar para entrar num seminário que nunca chegou a fazer. Mas a partir desse dia, passou a acreditar firmemente no avivamento e na grande colheita de 100.000 almas que Deus daria. E os relatórios confirmam. Nos primeiros 6 meses do avivamento, 100.000 pessoas foram alcançadas por Jesus no país de Gales. Depois da grande reunião em Blenheim, em 29 de setembro de 1904, que foi descrita no capítulo anterior, Evan Roberts tentou voltar para os seus estudos em Newcastle, mas o fogo que Deus acendera no seu coração, quando o dobrou naquele dia, continuou a arder, e tanto ele como seu colega de quarto, Sidney Evans, tiveram dificuldades para se concentrar nas suas lições de grego.
Um desejo ardente de ganhar almas os consumia. O diretor da escola preparatória para o exame de admissão ao seminário, Evan Phillips, era veterano de um outro avivamento muitos anos antes, em 1859. Descrevendo os acontecimentos daqueles dias, ele disse: Evan Roberts era como uma pedra radioativa no nosso meio. Havia um fogo que emanava dele e que consumia, tirava o sono, desentupia os canais de lágrimas e impelia as pessoas à oração. Num certo domingo à noite, no mês de outubro, durante o culto na capela, Evan teve uma visão insistente. Vi, claro como se estivesse diante dos meus olhos, a sala de aula da minha antiga escola na vila onde fui criado. Lá, sentados em fileiras, estavam alguns ex-colegas, junto com muitos outros jovens, e eu estava discursando para eles. Impaciente, tentei apagar a visão, sacudi minha cabeça e voltar à realidade, mas ela insistia em voltar vez após vez. Ouvi então uma voz no meu ouvido interior, tão clara como qualquer voz que já ouvira, dizendo: vá falar com essas pessoas. Durante muito tempo eu não quis aceitar. Contudo, a pressão foi aumentando e aumentando. Não consegui ouvir uma palavra do sermão daquele culto. Finalmente, não consegui mais resistir e respondi a Deus: bem, Senhor, se for da tua vontade, irei. No mesmo instante, a visão desapareceu e toda a capela ficou cheia de uma luz tão ofuscante que mal conseguia distinguir o pastor no púlpito. Entre mim e ele havia uma glória como a luz do sol no céu. Logo depois, Evan foi conversar com o diretor da escola, Evan Phillips. Estou ouvindo continuamente uma voz dizendo que devo voltar para casa e falar com os jovens de lá sobre Cristo. Será que é a voz do Espírito ou a voz do diabo? O diabo não traz tais pensamentos para nós, aconselhou sabiamente o diretor. Você ouviu a voz do Espírito. Evan Roberts chegou em casa numa segunda-feira, dia 31 de outubro de 1904. Ninguém o estava esperando. O que você está fazendo aqui? Os pais lhe perguntaram. Você não deveria estar na escola? Está doente? Eu vim aqui para fazer umas reuniões especiais com os jovens, ele respondeu. Mas estivemos no culto ontem à noite e o pastor não disse nada a respeito, contestaram. Ele ainda não sabe, foi a resposta de Evans. Em seguida, foi conversar com o pastor. Contou-lhe que viera trazer uma palavra de Deus para os jovens. O pastor foi um pouco relutante. Disse que o solo era cheio de pedras e que não seria uma tarefa fácil. Se ele quisesse, porém, poderia conversar com aqueles que se dispusessem a permanecer depois da reunião naquela mesma noite. Era uma reunião de oração. Assim que o pastor despediu as pessoas, Evan se levantou. Apenas 17 pessoas ficaram, talvez em parte por sentirem pena do moço que estava em pé, desajeitado lá na frente. A reunião não foi muito fácil. Evan contou sobre a visão que tivera, sobre as suas experiências e sobre sua convicção de que logo Deus enviaria um poderoso avivamento. As pessoas não correspondiam muito, e Evan parou por orar 3 vezes durante seu longo apelo. Apesar da relutância que os ouvintes tinham em confessar publicamente a sua fé, quando a reunião foi encerrada às 10 horas da noite, todos haviam levantado e confessado a Cristo, inclusive um irmão e 3 irmãs da sua própria família. O resultado foi uma grande mudança no ambiente em sua casa. Começaram a fazer o culto doméstico e uma semana depois, durante uma reunião de oração, o pai de Evan orou em voz alta pela primeira vez. Um dos maiores avivamentos da história estava alcançando.
logo no começo, a própria família daquele que seria o seu maior líder. O pastor ficou tão impressionado com a primeira reunião que convidou Evan para falar novamente na terça, e assim continuou durante toda aquela semana, com um número de participantes cada vez maior. Na quarta-feira, depois do culto, um grupo ainda continuou com ele até mais tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, Evans lhe declarou. A palavra tinha 4 pontos. Naquela noite, com certeza, ele não imaginava que esses 4 pontos passariam a ser o fundamento e a linha mestra de todo o avivamento que estava prestes a irromper em Gales. Os 4 pontos eram estes. Primeiro, arrependa-se de todo o pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso haver confissão e arrependimento. Se houver alguma coisa em sua vida que cause dúvida, se não tem certeza se está certa ou errada, então elimine-a imediatamente. 2. Reconcilie-se. Reconcilie-se. Se houver alguma barreira com qualquer pessoa, restitua. Se tiver causado prejuízo a alguém, acerte qualquer mal. Não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoarmos o nosso irmão. 3. Obedeça ao Espírito imediatamente. Faça o que o Espírito Santo o inste a fazer. Se quisermos a presença dele, devemos nos oferecer obediência pronta, implícita, inquestionável. 4. Confesse a Jesus publicamente. Não é um ato único após a conversão, é um estilo de vida. Eram pontos simples e objetivos. Ele estava descrevendo a essência do cristianismo. Você pode ser livre dos seus pecados. Você pode ter certeza de que seus pecados foram perdoados. Depois, comece a andar com Deus. Ouça o que Ele vai lhe dizer. Lhe obedeça. E, finalmente, fale com os outros a respeito do que Ele fez em sua vida. Na sexta-feira daquela primeira semana, o culto estava cheio. Havia jovens e velhos, pessoas de várias igrejas e denominações. Evans descreveu o que aconteceu nessas primeiras reuniões da seguinte forma: a grande marca desta obra de Deus é que as pessoas estão sendo despertadas e estão aprendendo a obedecer. Aquelas que já eram religiosas tiveram uma experiência nova e muito abençoada. Nunca imaginaram a alegria que vem quando se confessa Jesus abertamente. Solicitei essas reuniões para falar com jovens, mas os adultos e velhos estão correndo para participar também. No domingo, o pastor pediu a Evan para continuar por mais uma semana. À noite, ele falou com o povo sobre a importância da obediência. Ele enfatizou: estou entregando esta reunião nas mãos do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo não é alguma coisa, é uma pessoa. Quando entrego a reunião nas suas mãos, estou entregando nas mãos de uma pessoa. Durante a reunião, que durou 6 horas, Evan circulou entre as pessoas, instando com elas para confessarem a Jesus. No final, ele pediu que apenas as 60 e tantas pessoas que haviam confessado a Jesus ficassem mais um pouco. Por volta da meia-noite, ele lhes pediu que orassem, uma após outra. Envie o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Cada pessoa fazia essa oração em voz alta. Depois que todos oraram, começaram outra vez, orando assim: envie o Espírito Santo agora, com mais poder, por amor a Jesus. Enquanto oravam assim, 2 mulheres foram batizadas no Espírito Santo e gritavam de alegria. Em seguida, houve um derramamento geral. Alguns clamavam por misericórdia, outros ficavam prostrados em agonia de convicção ou até desmaiavam. O barulho era uma mistura de choro, clamor, cânticos e louvor. Jamais se ouvira algo semelhante naquele lugar.
Eram mais de 3 horas da manhã quando Evan finalmente chegou em casa, e assim terminou a primeira semana do grande avivamento de Gales.